Então, pessoal, olha só. No vídeo anterior, tinha colocado aqui 190, mas eu que errei mesmo, em vez de colocar 198, tá? Esse é o valor correto, tá? Então, eu tenho que x de 1 é igual a 187,994 e y de 1, 198,053. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu quero calcular x de 1 a partir de x de c. O que eu preciso ter? Eu preciso ter a distância dc1. Como que eu vou obtê-la? Utilizando lei dos senos, porque eu não medi essa distância, eu quero encontrá-la. Eu medi esse ângulo alfa AB1, encontrei x, eu medi o ângulo y, tem a distância dessa base. Então, olha só, aplicando lei dos senos, eu tenho que distância de c para 1 sobre seno de quem? De x, vai ser igual a distância de b para c sobre seno de alfa 1. Isso aqui eu tenho que, olha só, distância de c para 1 vai ser igual a distância de b para c vezes seno de x sobre o que? Seno de alfa 1. Então, olha só, substituindo os valores, a distância de b para c, 118,843 vezes seno de x. Quem é x? X eu encontrei aqui, olha só, 46 graus, 26 minutos, 44 segundos. Sobre quem? Seno de alfa 1. Seno de alfa 1 é 67 graus, 02 minutos, 03 segundos. Então, fazendo as contas, eu tenho aqui, olha só, 118,843 vezes seno, abro parênteses, 46 graus, 26 minutos, 44 segundos, igual, dividido por seno, 67 graus, 02 minutos, 03 segundos, fecho parênteses, igual. Então, deu 93,542,3 metros. Então, tenho a distância de C para 1. Né? Eu encontrei a distância de C para 1. Eu preciso do azimuth de C para 1. Como que eu calcularia o azimuth de C para 1? É igual ao azimuth anterior de B para C mais o Y mais análise. Mas eu não tenho azimuth de B para C, mas eu posso calculá-lo. Então, azimuth de B para C vai ser igual ao azimuth de B para C, eu pego o azimuth do alinhamento anterior, A para B. Mais o que? O ângulo alfa AB1. Desculpa, alfa ABC. Alfa ABC. Mais análise. Então, eu tenho que, olha só, azimuth de A para B. Azimuth de A para B vai ser igual a 71 graus, 32 minutos e 15 segundos. Mais o ângulo alfa ABC. ABC, 216 graus, 18 minutos, 16 segundos. Essa soma aqui, olha só, é maior que 180 e menor que 540. Então, pela análise, eu tenho que tirar 180 graus. Então, esse resultado é igual. Fica, olha só, 71 graus, 32 minutos, 15 segundos, mais 216 graus, 18 minutos, 16 segundos, menos 180 graus, igual. Então, deu 107 graus, 50 minutos e 31 segundos. Então, vou conferir. Tem 71 graus, 32 minutos e 15 segundos, mais 216 graus, 18 minutos e 16 segundos, menos 180 graus, igual 107, 50, 31. Então, olha só, agora eu tenho o azimuth de B para C. Então, eu consigo calcular o azimuth de C para 1. Azimuth de, olha só, azimuth de C para 1 vai ser igual ao azimuth do alinhamento anterior, B para C, mais o que?
o ângulo Y mais análise. Então vai ser igual azimuth de B para C, 107 graus, 50 minutos e 31 segundos. Mais o ângulo Y. O Y eu medi em campo. Deu 66 graus. O ângulo Y é o alfa BC1. 66 graus, 31 minutos e 13 segundos. Olha só, essa soma daqui deu quanto? Mais 66 graus, 31 minutos e 13 segundos. 174 deu menor que 180, então você tem que somar 180 graus. Então deu 354 graus, 21 minutos e 44 segundos. Olha, eu tenho um azimuth de C para 1, tenho a distância de C para 1. Então eu consigo calcular as coordenadas a partir de C. Então eu tenho que x de 1 por C, né, vai ser igual ao que? Olha só. X de C. X de C vale 197. Tá? X de C. Então vai ser o que? X de C mais a distância horizontal de C para 1 vezes seno de quem? Do azimuth de C para 1. Então, substituindo aqui, x de C vai ser igual ao que? Olha só, que eu tinha passado na primeira etapa. 197,1836. Mais a distância horizontal de C para 1. Eu calculei aqui, olha só, a distância horizontal de C para 1, 93,5423. Vezes seno do azimuth de quem? C para 1. 354 graus, 21 minutos e 44 segundos. Então, x de 1 vai ser igual. Então, fazendo as contas, eu tenho, olha só, 197,1836 mais 93,5423 vezes seno de quem? Abro parênteses, 354 graus, 21 minutos e 44 segundos. Fecho parênteses, igual. Então, deu 187,994 metros. Y de 1 vai ser igual Y de 1 por C. Vai ser igual Y de C mais a distância de C para 1 vezes cosseno do azimuth de C para 1. Substituindo, eu tenho que, olha só, Y de C vai ser igual a 104,9632 mais a distância de C para 1, 93, tá? 93,5423 vezes cosseno do azimuth de C para 1, 354 graus, 21 minutos e 44 segundos. Então, Y de 1 vai ser igual ao que? Olha só, 104,9632 mais 93,5423 vezes cosseno, abre parênteses, 354 graus, 21 minutos, 44 segundos. Fecho parênteses. Então, deu 198,053 metros. Então, olha só, se a gente observar aqui, olha só, x de 1 calculado por C, deu 187,994. X de 1 calculado por B, 187,994. Y de 1 calculado por C, 198,053. Y de 1 calculado por B, deu 198,053. Então, as coordenadas bateram. Já era de se esperar isso, né? Eu esperava que as coordenadas fossem as mesmas. Então, se vocês observarem lá no vídeo de método da interseção linear, repare que isso acontece também, né?
as coordenadas do ponto 1, tanto calculado por B e por C, são iguais, são as mesmas, tá? Então, assim, o que vocês tiveram que aplicar aqui? Basicamente, eu tenho que saber calcular o azimuth de um alinhamento, com base no azimuth anterior e no ângulo horizontal, eu tenho que saber fazer a análise, tenho que saber aplicar aqui a lei dos senos, para poder calcular a distância de um triângulo, tá? Onde eu conheço um lado e dois ângulos, né? Para determinar o terceiro, o lado, né, de interesse. Eu preciso saber também o cálculo das coordenadas. Sempre a posição de um ponto vai ser a posição do ponto anterior, né, de base, o que serviu para levantamento desse ponto, mais a distância horizontal do ponto base até o ponto de interesse, vezes o que? O seno ou o cosseno, né, do azimuth do ponto base ao ponto de interesse. Então tem que saber essas coisas, esses elementos, para poder realizar o cálculo direitinho de uma interseção angular e interseção linear. No caso aqui, interseção angular. Então espero que tenha entendido. É isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau.